Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom estarmos aqui mais uma vez para celebrar o nome do Senhor, mas também para meditar na sua santa vontade que está na Escritura Sagrada. E hoje nós vamos meditar nesse tema, simpatizante ou praticante? Você é uma pessoa que simpatiza com o Evangelho ou é alguém que pratica os valores do Evangelho de Cristo Jesus? Porque há muitas pessoas que até frequentam a igreja e gostam do louvor, gostam do ambiente, gostam da mensagem, mas nós somos chamados para viver o Evangelho de Cristo Jesus, não apenas de gostar, não apenas de ter simpatia, mas de praticar a palavra que Deus nos deixou na sua santa palavra. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vamos orar uma vez mais. Pai, obrigado pela Tua palavra que revela a Sua perfeita vontade, que nos mostra como trilhar o caminho que o Senhor deseja para as nossas vidas. Mas nós somos tão limitados, ó Pai querido, que até para compreendê-la precisamos do Teu Espírito Santo. E também precisamos do Teu Espírito Santo para viver segundo o Teu preceito. Portanto, pedimos que o Senhor nos traga primeiramente iluminação, entendimento do Teu querer, e depois poder para praticar essa palavra que o Senhor ministra aos nossos corações nessa noite. Usa esse Teu servo para comunicar, Pai, o Teu querer. No nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém e amém. No último sábado nós comemoramos o aniversário de 503 anos da Reforma Protestante, né? Falamos um pouco também sobre isso no decorrer dessa semana. E é importante nós entendermos também a centralidade da palavra na Reforma Protestante. Aliás, os reformadores protestantes, eles nos mostraram como devemos ouvir a palavra do Senhor. Por exemplo, Martinho Lutero disse que quem ouve a pregação e despreza semelhante tesouro, incorre em grave pecado. Ou seja, quem ouve a palavra do Senhor, mas a rejeita e a despreza, está incorrendo em grave pecado. Não apenas de não querer ouvi-la, mas principalmente de não querer praticá-la, né? Calvino, ele também menciona a necessidade de receber com humildade a palavra do Senhor, entender que a palavra é perfeita e nós não. E diante disso nós precisamos analisar a nossa vida à luz da palavra. Sempre temos que estar com o coração humilde para analisar o nosso caminhar. E assim como o salmista, orar ao Senhor: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, né? E a fé reformada, ela enfatiza a responsabilidade dos ouvintes na eficácia da pregação. Ou seja, não basta apenas ouvi-la, mas você tem que praticar a palavra do Senhor. E essa é uma responsabilidade nossa. Eu não posso transformar a sua vida, mas a palavra do Senhor, quando é posta em prática no seu viver, ela faz grande diferença. Agora, só ouvir também não basta. Você precisa ouvir, meditar na palavra do Senhor e praticá-la. Não apenas ser simpatizante, mas ser praticante da verdade que está na palavra do Senhor. Do contrário, nada vai mudar na sua vida, né? Já diz aí um ditado, uma frase, que diz que é loucura esperar mudanças quando você pratica as mesmas coisas. E a palavra do Senhor, se ela não for praticada, ela não vai gerar mudança. Mas quando a ouvimos, a recebemos com humildade e vivemos segundo ela, então muitas coisas mudam em nossa vida e tudo se faz novo. Não basta apenas ouvir, nós temos que praticar a palavra do Senhor. Mas para que a palavra tenha eficácia na nossa vida, nós precisamos tomar algumas posturas, algumas atitudes que temos que ter diante da palavra do Senhor. Aliás, sempre que a palavra é pregada, ela exige de nós uma resposta.
ela exige de nós um caminhar em direção a ela, né? Então nós precisamos tomar algumas posturas em nossa vida para que a palavra possa fazer diferença em nosso caminhar. A primeira coisa que nós precisamos meditar nessa noite é sobre vir para aprender e não só por curiosidade. Você precisa entender isso. Nós precisamos estar motivados quando estamos na casa do Senhor, especialmente na hora da palavra, por um desejo sincero de conhecer e praticar a palavra de Deus. Quando nós viemos até aqui, você veio com um propósito. Eu creio que você veio aqui com um desejo no seu coração. Certamente você veio aqui apresentar ao Senhor suas petições, apresentar ao Senhor o seu louvor e adoração, mas também tem que habitar em nosso coração um desejo de ouvir a palavra do Senhor, não apenas obtendo conhecimento, mas entendimento para praticar a palavra que ouvimos, para viver segundo ela. Nós não podemos então nos deixar apenas levar pelas emoções sem ações. Eu sei que a palavra do Senhor muitas vezes ela gera em nós emoções, e não que a emoção seja ruim, nós não estamos dizendo isso. Um culto desprovido de emoção é um culto morto, é um culto sem vida. Nós temos que ter as nossas emoções no culto, todo o nosso ser, a nossa razão, que nos leva a compreender o que está acontecendo, mas também o nosso coração, né, que nos leva a também nos emocionar diante da palavra de Cristo Jesus, que nos fala do amor de Deus, que foi capaz de entregar o seu Filho naquela cruz, para que nós tenhamos uma vida plena. Agora, eu não posso viver apenas de emocionalismo. Eu tenho que ser também atingido em minhas emoções, mas não posso viver apenas de emoções, ou ainda esperando apenas sensações. Eu vou vir no culto, porque eu sei que vou sentir algo gostoso quando estiver lá. Amém, realmente, muitas vezes nós sentimos algo gostoso diante da palavra do Senhor, mas outras vezes a palavra é dura. A palavra diz a respeito dela mesma, que muitas vezes ela é amarga, né? Porque ela é dura, embora seja uma verdade necessária. Então nós não podemos estar apenas pautados em nossas sensações e emoções, porque muitas vezes a emoção, se ela não passar disso, ela não leva a uma mudança de vida, não leva a tomarmos atitudes necessárias. Então se emocione diante da palavra, sim, se preciso chore, se preciso clame ao Senhor, se preciso sinta a alegria, sinta a paz que excede todo entendimento, que vem através da pregação da palavra do Senhor, mas não pare aí, que você realmente busque aprender e viver segundo a palavra do Senhor. A palavra, ela só faz efeito se você a tirar da teoria e trazê-la para a prática no seu dia a dia. Se você apenas ouve, se emociona, chora, extravasa, mas ao sair por aquela porta, ou ao desligar o seu celular, se você está nos acompanhando pela internet, se não passar disso, não vai haver mudança. Então, após ouvir a palavra do Senhor, coloque-se diante do Senhor e peça ao Senhor poder para viver segundo a palavra que você tem aprendido, para que a palavra então se torne viva. Aliás, isso é a palavra viva em nosso caminhar, é a palavra ganhando vida. Ou seja, quando ela deixa de ser apenas uma teoria, ela deixa de ser apenas algo intelectual e se torna algo real. A palavra não é filosofia. Ser cristão não é viver de filosofias, mas é ter um estilo de vida segundo o ensino da palavra do Senhor. E estilo de vida significa ter tudo transformado. A nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos vestir, tudo deve ser transformado pela palavra do Senhor Cristo em nossas vidas. Isto é a palavra ganhando vida. Então não vem aqui apenas para ouvir, vem aqui para aprender, para realmente receber do Senhor entendimento que traz transformação na sua vida. Então venha para aprender, não só por curiosidade. Em segundo lugar, prepare o seu coração para ouvir. Irmãos, isso é uma atitude que infelizmente muitas pessoas tiraram da sua vida devocional, e nós precisamos ter essa prática, ter um tempo de oração antes de vir para o culto, ou às vezes se você veio na pressa, nem deu tempo, né? Saiu do trabalho, já veio para cá, mas enquanto está se deslocando aqui, mesmo que em mente, ore: Senhor, fale comigo neste culto, que a Tua palavra fale ao meu coração, que a Tua palavra traga entendimento. Nós precisamos estar com o coração preparado, para que não seja como na parábola do semeador, a semente, a boa semente que é a palavra do Senhor, mas que cai no solo rochoso,
ou então na estrada, né, à beira da estrada, que é um solo compacto, ou ainda num solo cheio de espinhos e de ervas daninhas. Nosso coração tem que estar preparado. Então venha disposto a ouvir a palavra, e não apenas para ficar criticando ou medindo o seu conhecimento. Eu sei que muitas vezes nós somos críticos, estamos vivendo dias onde parece que esse senso crítico está ainda mais aguçado, né? E às vezes chega a ser até ácido demais. Os comentários que a gente vê pela internet, das notícias e tudo mais, muitas vezes as pessoas até extrapolam. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter senso crítico. Eu estou falando quando nós vivemos apenas de crítica, a ponto que eu não recebo a palavra do Senhor. Quando a gente vem aqui apenas para criticar os erros de português que o pastor comete, ou uma palavra errada, né? Ou alguma coisa, às vezes a gente perde toda a palavra por causa de uma expressão errada, de um deslize do pastor. É natural, a gente comete, na hora que do nervosismo é possível que a gente diga uma palavra errada, ou às vezes uma referência errada, um nome errado, enfim, isso pode acontecer. Mas quando nós nos apegamos apenas a isso, nós perdemos a beleza que é a palavra do Senhor. Imagine você ir a um museu, e ao invés de contemplar os quadros dos grandes pintores, as grandes obras-primas da humanidade, você perder tempo apenas julgando a moldura dos quadros. Isso é perda de tempo, isso é você desperdiçar o seu tempo e a oportunidade que está na sua frente. Ninguém chega no museu para ficar olhando para a moldura, ou ainda para os defeitos que possam estar na parede atrás da pintura. Quando você vai ao museu, você vai para olhar as pinturas que estão lá expostas, tentando captar a emoção, né, a expressão do artista quando pintou aquela obra. Assim também é quando a gente vem à casa do Senhor, e ao invés de olhar a palavra como um todo, nós ficamos julgando os pormenores, muitas vezes coisas banais, coisas que não são importantes. Eu não estou falando, obviamente, de chegar aqui e falar heresias, né? Óbvio que aí nesse sentido nós temos que usar o senso crítico, não é disso que eu estou dizendo, mas estou falando de quando a gente se apega a pequenos detalhes e deixamos de ouvir a palavra como um todo. Eu me lembro uma vez de um pastor que disse que isso é como você jogar fora a banana e comer a casca, né? Tem muitas pessoas que estão jogando fora a banana e comendo a casca da banana. Então, venha com o seu coração disposto a ouvir a palavra do Senhor, venha com o seu coração preparado para ouvir, e também preste atenção às coisas que forem faladas da palavra de Deus, que você esteja atento. Querido, hora da palavra não é hora de ficar indo ao banheiro o tempo todo. Eu sei que se você estiver numa necessidade, tudo bem, vai, não tem problema, mas tem pessoas que parecem que têm comichão nessa hora, não conseguem ficar parado. Aí pessoas muitas vezes são tão deselegantes, para não dizer mal educadas, que na hora do culto ficam mexendo no celular. Querido, não é hora para você mexer no celular. E se você está mexendo agora, que está nos acompanhando pela internet, deixe o celular apenas na pregação da palavra do Senhor, para que você possa comer do melhor alimento que Deus tem para a sua vida. Pare de se distrair. Tem pessoas que nessa hora têm o descabimento de se distrair até com a própria palavra, ficam folheando a Bíblia, começam a querer ler tudo que não leu a semana inteira na hora da pregação. Está perdendo o melhor. Esteja com o seu coração preparado, esteja com o seu ouvido atento à palavra do Senhor, porque são palavras que te mostrarão o caminho para uma vida bem-sucedida aqui nessa terra, e também para a vida eterna. A palavra do Senhor tem sabedoria para o aqui e agora, mas também nos mostra o caminho para a vida eterna. E isso é importante porque a escolha que você vai ter do caminho certo é que vai determinar a sua eternidade. E para isso nós precisamos então entender a palavra do Senhor. Ela nos mostra o caminho para o céu, ela nos mostra o caminho correto para a eternidade. Se você não compreende a palavra, há uma chance muito grande de você estar longe dos caminhos do Senhor e se enganando, que é o que Tiago nos fala, que aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, está enganando-se a si mesmo. Não adianta aqui eu chegar e proferir palavras bonitas, belas, mas na minha casa não praticar. Ou ainda, não adianta eu chegar aqui e me emocionar, mas não pôr em prática a palavra do Senhor no meu trabalho. Então agora é hora de você prestar atenção à palavra do Senhor, porque o Senhor quer falar, quer te mostrar, quer te dar estratégia, quer te dar entendimento, quer te mostrar como ser uma pessoa bem-sucedida na sua família, no seu lar, no seu trabalho, como não se desesperar diante dessa pandemia, como não se desesperar diante dos problemas, mas confiar nele.
Às vezes nós damos tanta atenção a palavras inúteis e não paramos para ouvir a palavra amorosa de Deus, que diz: eu estou com você, eu sou contigo. Então esteja ouvindo a palavra do Senhor, especialmente em momentos confusos como este. Tantas vozes muitas vezes vêm, né? E às vezes a gente não sabe o que ouvir, que caminho trilhar. E aí a palavra do Senhor nos direciona. Então prepare o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, não tenha reservas contra quem está pregando. Querido, entenda uma coisa: este pregador que está aqui, ou qualquer outro que estiver aqui para pregar, é tão pecador quanto você. Nós também somos pessoas pecadoras e falhas. E se viéssemos aqui para pregar apenas aquilo que nós somos perfeitos, seria um perfeito coral de grilos cantando, né? Porque ninguém é perfeito, nós também não somos. Obviamente que eu não estou falando de não julgar o conteúdo, obviamente que nós temos que usar o bom senso, o senso crítico, porque infelizmente muitas pessoas que se dizem pregadoras da palavra do Senhor, na verdade são hereges, pessoas que estão pregando mentiras, heresias, e que podem te afastar do caminho do Senhor. Então eu não estou falando de julgar pessoas que estão pregando heresias, mas estou falando de você vir com preconceitos. Há pessoas que quando veem que determinada pessoa, o pregador tal, a pregadora tal está subindo, já fecha os seus ouvidos e o coração. Sofri muito com isso no começo do pastoreio, porque eu comecei muito cedo, e eu me identifico muito com o jovem pastor Timóteo, a quem Paulo fala muitas palavras de encorajamento e de ensino também. Paulo, um pregador mais experiente, Timóteo, um pregador mais novo, com medo, com certas inseguranças, né? À frente de uma igreja, mas Paulo ali o encorajando. Certamente que muitas pessoas não queriam levar a sério Timóteo, por causa da sua idade ainda pouca, né? Mas o Senhor, Ele usa quem Ele quiser. E não somente isso, mas quantas pessoas se fecham, porque quem sobe aqui à frente, às vezes é uma pessoa simples, com palavras simples, talvez até mesmo com erros de português, né? E muitas vezes por causa disso a gente se fecha. Eu sei que talvez poderia vir aqui à frente alguém que prega muito melhor do que eu, e glória a Deus quando vem, né? Mas o Senhor usa quem Ele quiser. Então não olhe para as nossas limitações, querido, de quem quer que esteja aqui à frente, mas esteja olhando para a palavra do Senhor, porque pregadores não têm poder. Quem me dera se eu tivesse poder para chegar aqui. Esses dias eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Se eu tivesse poder para curar as pessoas, queria curar todo mundo, mas não depende de mim. O poder está em Deus, nós somos apenas instrumentos do Senhor, e Ele cura quem Ele quiser, Ele liberta quem Ele quiser. A vontade soberana é de Deus. Então não olhe para nós. Se você espera, se você veio aqui esperando algo de bom do pastor Juliano, um poder vindo de mim para te curar, ou se você está ouvindo essa palavra esperando algo de mim, querido, você veio com a atitude errada. Você tem que esperar de Deus, porque Ele é quem pode fazer. A palavra é dEle, o poder é dEle, né? E não de nós, porque nós pregadores somos limitados, também somos falhos. E o poder está na palavra de Deus e não no mensageiro. Quem era grande na palavra, na Bíblia, não era o profeta, mas era o Deus que usava o profeta. Quem era grande não era Elias, que orou e o fogo caiu do céu consumindo o sacrifício, mas era o próprio Deus que usou e ouviu a oração de Elias para mostrar que Ele é um Deus poderoso. Então não venha com preconceitos, mas esteja atento, ouvindo a palavra do Senhor. Se você tiver que julgar, julgue o conteúdo da palavra, se ela é perfeita, se está de acordo com a Bíblia, né? Mas não as pessoas e suas limitações. E o que há de mais fantástico, querido, quando olhamos para pregadores limitados como eu, é que Deus é tão misericordioso que usa homens como nós para falar com o seu povo e revelar a sua santa vontade. Que coisa maravilhosa! Se tivesse que subir alguém aqui que fosse capaz, que fosse merecedor, melhor dizendo, ninguém subiria. Nós não somos merecedores de estar aqui, mas Deus é tão misericordioso que ainda assim usa homens e mulheres como nós. E quando Deus quer, a palavra diz que se quiser Ele usa até as pedras para clamar. E usou até uma mula, né, de Balaão para falar a sua vontade, para proferir o seu querer. Deus usa quem Ele quiser. Então Deus não usa só pessoas famosas, mas pode usar pessoas simples também.
Deus pode usar quem vem de Nazaré, né? Como nós já falamos esses dias. Deus pode fazer algo de bom em você. Deus pode usar pessoas de origem simples? Pode. Deus pode usar doutores? Também pode. E Ele usa quem Ele bem entender. Então, apesar das nossas falhas, Deus é tão bondoso que usa seres imperfeitos para comunicar a sua perfeita vontade. Romanos 12:2 fala justamente sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é comunicada na sua Santa Escritura, e que pela sua misericórdia, Ele usa pessoas imperfeitas para comunicar a sua vontade, que é sempre santa e perfeita. Em quarto lugar, aplique tudo o que você ouvir ao seu próprio coração. Em Salmos 119, versículo 11, é um texto bastante conhecido, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Provavelmente você já ouviu este salmo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra escondi aqui, ela está no sentido de guardar, de memorizar, de você valorizar tanto, que você guarda, que você protege, para você não perder. Esse é o sentido da palavra escondi aqui. Então guardei, memorizei a tua palavra em meu coração, para eu saber aplicá-la quando for necessário. É interessante que em Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus, e o diabo veio tentar Jesus, e como Jesus venceu as tentações? Proferindo a palavra. Foi pela palavra que ele venceu o diabo, foi pela palavra de Deus que ele venceu aquela tentação, e é pela palavra de Deus que também nós somos capacitados a vencer as tentações que vêm, que se levantam contra nós. Então nós precisamos guardar a palavra, escondê-la. Aliás, uma das tarefas sagradas de um pai judeu era familiarizar o seu filho com a Torá, ou seja, com a palavra, e enfatizar a importância de memorizar com precisão o que Deus havia dito. O judeu era muito responsável e muito correto nesse sentido. Ele realmente era muito minucioso em ensinar a palavra nos mínimos detalhes, né, até nas vírgulas, para que aquilo ficasse enraizado no coração da criança. Aliás, no bar mitzvah, que é quando a criança é declarada ali adulta, né, está entrando para a fase adulta, melhor dizendo, seria mais ou menos a nossa adolescência, ela precisa proferir a palavra, ela precisa citar um trecho da Torá. E não é somente memorizar, não estamos aqui falando de decoreba, não é isso. Sei que muitos alunos faziam isso na época dos estudos, né? Apenas decoravam as frases, e os professores viviam falar: não é decorar, é aprender, é entender. De fato, nós precisamos entender, não é decorar fórmulas, mas é compreender para que elas servem. O que adianta você decorar a fórmula de Bhaskara? Falando um pouquinho aí, né, de ciências, né? O que adianta você decorar a fórmula do volume dos gases? O que adianta você decorar a fórmula da velocidade, se você não compreender para que isso serve? Assim também é a palavra do Senhor, não é apenas memorizar, mas é compreendê-la e saber aplicá-la, saber discernir a realidade que está ao nosso redor, à luz da palavra do Senhor. Então, quando as situações se levantarem, quem conhece a palavra do Senhor, vai analisar a sua vida à luz da palavra do Senhor, ver o que a palavra diz a aquele respeito, e então colocar a sua vida em conformidade com a palavra de Deus. Então venha, mas venha disposto a mudar, e mais ainda, venha disposto a mudar a sua própria vida e não o outro. Tem muitas pessoas que até querem mudança, mas na vida do outro. Puxa, pastor, que pena que fulano não veio hoje, essa palavra era para ele. Querida, essa palavra é para você. Se você está ouvindo essa palavra, é para você, é para mim, é para nós. Porque se fosse para fulano, para Beltrano, Deus proveria que ele ouvisse, porque Deus é soberano. Então pare de querer aplicar a verdade da palavra a outras pessoas, mas começa a entrar no culto, ou no seu tempo de meditação na palavra do Senhor, com humildade, para perguntar ao Senhor: Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa palavra? O que eu preciso mudar? Ou o que eu preciso melhorar? Talvez que já está bom, mas que eu preciso aperfeiçoar à luz da tua palavra. Então pare de querer achar, melhor dizendo, que a palavra é para o outro, mas comece a aplicar a sua própria vida, a sua própria realidade, a palavra de Deus. Deixa o fulano que não veio ou que não ouviu com Deus. Isso é problema de Deus, não é problema meu, não é problema seu.
Deus, Ele é soberano para fazer o que Ele bem entender. Mas se nós estamos ouvindo, Deus quer falar conosco e nos moldar à luz da sua palavra. Em quinto lugar, querido, ore antes e depois de ouvir a palavra do Senhor. Isso aqui é fundamental, sabe por quê? Porque a palavra, ela é um mistério espiritual. E muitas vezes nós queremos nos achegar à palavra apenas com conhecimentos humanos. O conhecimento humano, ele é importante também. É importante você conhecer sobre geografia bíblica, sobre história bíblica, sobre economia da época da Bíblia. Tudo isso é importante, vai trazer muito conhecimento. É muito importante você ler comentários bíblicos. Traz muito enriquecimento para a sua vida. Quando nós estivemos ministrando aquela série Personagens ao Redor da Cruz, eu aprendi muito, porque eu pude enxergar melhor a cena da cruz de Cristo e das pessoas que estavam envolvidas. Falou muito ao meu coração. Então, isso também é importante, mas não é somente isso. Nós precisamos nos colocar em oração para que o Espírito Santo haja de forma poderosa em nós, vencendo as nossas limitações, porque nós somos carne. E a carne não pode cogitar daquilo que é espírito. Portanto, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos traga entendimento. Quando você for ouvir a palavra do Senhor, sempre ore: Senhor, fale comigo. E não somente isso, mas ore também pelo pregador, querido, para que Deus nos use para comunicar a verdade da palavra ao seu coração, para que a palavra seja clara, para que você entenda, para que você compreenda e possa praticar no seu dia a dia. Então ore pelos pregadores, ao invés de ficar criticando, vindo com preconceito, ore: Senhor, use o pastor Juliano, use o pastor Tiago, use quem quer que esteja nesse púlpito, para que a tua palavra seja proclamada, e não somente isso, mas seja sempre a tua palavra, e tão somente a tua palavra, nem uma vírgula a mais. Querido, é tão grande essa responsabilidade que nós temos. A palavra diz: ai daquele que acrescentar alguma coisa a essa Santa Escritura, uma vírgula que seja, né? Aliás, uma vírgula pode mudar toda uma palavra, toda uma frase, pode dar outro sentido, se a vírgula for mudada de lugar. Então é muito sério, nós não podemos vir aqui com achismos, mas temos a responsabilidade de nos colocar diante do Senhor, para que Ele nos use para comunicar a sua vontade. Então ore por nós também, não apenas enquanto estivermos aqui, mas ore para que os pastores, na hora que estão preparando a mensagem, sejam inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para que possa abençoar a sua vida. Mas ore também para que a palavra de Deus floresça em seu coração e você seja bem sucedido em obedecê-la. Sabe por que muitas pessoas fracassam em obedecer a palavra do Senhor? Porque acham que depende apenas delas, de suas próprias forças. Querido, eu tenho feito um curso que tem falado muito ao meu coração também. Ouvi ali uma mensagem do pastor Ted Tripp, e ele falando que muitas vezes a gente prega só a lei e esquece de pregar a graça, né? Muitas vezes falamos apenas da condenação e esquecemos de falar da escapatória que é Cristo Jesus. Nós precisamos entender melhor a graça de Cristo. Entender que quando o Senhor nos dá uma palavra dura, Ele não está te condenando, não está te apertando, né? Não está fazendo como a criança malvada que queima uma formiguinha com a lupa. Mas Ele está te dizendo: você precisa mudar. E ao mesmo tempo Ele está te dizendo: mas você precisa de mim para mudar. Eu posso transformar a sua vida. Nós precisamos entender o que é a total e exclusiva dependência de Cristo Jesus. Nós dependemos dEle para tudo, inclusive para a mudança. Precisamos do Espírito Santo para entender a palavra. Precisamos do poder do Espírito Santo para viver a palavra, para que a palavra seja viva em nós. Entenda isso, querido. Você precisa ter disposição, se colocar à disposição. Calvino já dizia: Senhor, te ofereço meu coração pronta e sinceramente. A nós cabe nos oferecer ao Senhor, mas o realizar vem dEle. Ele é que nos dá poder. Então, se você for pautado apenas em sua própria força, você vai se desanimar e inevitavelmente você vai fracassar. Mas confie no Senhor, clame ao Senhor e Ele te dará poder. Sabe aquelas dificuldades que você tem vivido, aqueles pecados que você tem tido dificuldade em vencer? Talvez você está tentando vencer por si mesmo, quando precisa se colocar diante do Senhor. Talvez você já até entendeu a palavra, mas não tem conseguido vivê-la, porque acha que é algo que depende só de você. Querido, deixa Deus te mudar, deixa Ele fazer, porque Ele pode, Ele tem poder e tem capacidade
para nos transformar. O Espírito Santo de Deus nos capacita e nos ajuda a pôr em prática aquilo que a palavra nos ensina. Olha que coisa maravilhosa! Que Deus há como esse, senão o nosso Deus, que não apenas nos mostra o caminho, nos corrige, mas ainda nos dá poder para viver neste caminho. Que Deus é tão bondoso que olha para nós, sabendo que somos incapazes, e nos dá capacidade para viver segundo o seu querer. Que coisa maravilhosa! Isso é a graça de Cristo Jesus, é a palavra de Deus ganhando vida e forma em nosso caminhar. Eu quero concluir dizendo, citando as palavras do Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 160, que nos pergunta o que se espera daquele que ouve a palavra do Senhor. A pergunta é essa: o que se exige da pessoa que ouve a palavra de Deus? Querido, quando você ouviu a palavra do Senhor, o que Deus espera de você? E o Catecismo resume o seguinte: exige-se dos que ouvem a palavra pregada o seguinte, que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Ou seja, que você esteja atento, que você realmente capriche, se esmere em ouvir a palavra do Senhor, mas também com o seu coração preparado, humilde para ouvi-la, e em oração, para que Deus te traga entendimento, esclarecimento. Que recebam a verdade com fé, mansidão e amor. Receba a palavra do Senhor com amor, mesmo quando ela é dura. Eu sei que muitas vezes nós queremos apenas palavras que afagam o nosso ego, e outras vezes o Senhor vem para nós com palavras duras, mas ainda assim com amor. Entenda que quando Deus te corrige é porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Chegará momentos em que Deus te trará conforto, te fará se sentir abraçado por Ele, mas chegará um momento em que Deus precisará te corrigir, porque você está no caminho errado, e Ele quer o teu bem. Mas entenda que isso ainda é a prova do amor de Deus. Receba com mansidão e principalmente com fé, com a fé daquele que sabe que o justo viverá pelo poder de Deus que o transforma a cada dia, o colocando em conformidade com a palavra do Senhor. Exige-se também que meditem nela. Querido, o salmista já diz sobre isso, que o justo, ele medita na palavra do Senhor dia e noite. Onde você estiver, medite na palavra do Senhor, ainda que seja num versículo, mas deixa Deus falar com você, sabe? Pense, mastigue, reflita na palavra. Senhor, o que esse texto diz? Especialmente aqueles que você não está conseguindo entender. Pesquise um pouco. Às vezes nós entramos na internet para procurar tantas coisas, algumas boas, outras talvez nem tanto. Às vezes gastamos o nosso tempo para ler notícias que não vão trazer nada de bom para nós. Mas querido, coloque o seu tempo também para meditar na palavra do Senhor, para pesquisar a respeito da palavra do Senhor, para que te traga conhecimento, entendimento e transformação. E finalmente, esse texto também diz que se exige que as pessoas que ouvem a palavra do Senhor escondam, guardam em seus corações a palavra e produzam devidos frutos em suas vidas. Aquele que ouve a palavra recebe a boa semente, se o coração estiver preparado, vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Se a palavra do Senhor não tem produzido nada em sua vida, porque o solo está ruim e precisa ser transformado, é porque você precisa preparar o seu coração para ouvir, receber a mensagem de Cristo Jesus, porque a palavra é sempre santa. A semente é sempre boa, mas a produção vai depender do nosso solo. Como está o solo do teu coração para a palavra do Senhor? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse instante. Queridos, eu sei que nesses dias, especialmente na internet, onde tantas coisas são oferecidas, muitas vezes nós colocamos a palavra do Senhor de lado e perdemos de ouvir preciosidades. Talvez aquela palavra que nos traria entendimento e nos daria vitória. Você pode ter o seu tempo para a diversão também, ter o tempo para o lazer, mas nunca deixe de ter tempo para meditar na palavra do Senhor no seu viver, para que a palavra possa te levar a caminhar em novidade de vida, a alcançar novos patamares que talvez você jamais sonharia. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra que é santa e perfeita. Obrigado pela Tua palavra que nos acalma, a Tua palavra que nos orienta, a Tua palavra que nos traz paz, mas também a mesma palavra que nos corrige, que nos exorta,
que nos traz, Pai querido, direcionamento e que muitas vezes é até dura, palavras que muitas vezes são difíceis de ouvirmos, mas ainda assim são a expressão do Teu amor por nós. A Tua palavra é tão perfeita, Pai, que mesmo sendo escrita há tanto tempo atrás, ela não é moderna e nem ultrapassada, ela é eterna. Ela sempre é perfeita, Pai, e ela revela verdades para os nossos dias, para o nosso tempo. Em dias de pandemia, onde tantas pessoas estão assustadas, inquietas, a Tua palavra nos traz paz. Em dias de pecados, ó Pai querido, que muitas vezes nós temos visto ganhando os holofotes nas mídias, a Tua palavra nos mostra que pecado sempre será pecado, mas que o Teu poder também nos capacita a viver longe do pecado. Pai, que a Tua palavra seja sempre luz para o nosso caminhar, para que nós não venhamos a tropeçar, que a Tua palavra esteja enraizada em nossos corações, para que não venhamos a pecar contra Ti. Esse é o nosso desejo, e apesar das nossas limitações, sabemos que o Senhor nos ama, e a Tua palavra nos mostra essa verdade. Obrigado pelo Teu amor que é incondicional, obrigado pela Tua palavra que nos revela essa verdade, Pai. Oramos assim, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém.